Me chamo Sara Silva, seja muito bem-vinda a esse nosso espaço Coisa de Mulher à Luz da Bíblia. É um prazer ter você aqui comigo novamente. Já curte aí se você está gostando do nosso conteúdo, manda para outras amigas que você acha que é importante que elas também acompanhem esse conteúdo que a gente está trazendo aqui para vocês. E hoje separei um tema para nós conversarmos juntas, que é algo muito recorrente no nosso dia a dia e um desafio para muitas de nós. Como ser uma mulher corajosa nos nossos dias, sem que isso se confunda muitas vezes com essas ideologias que enfrentamos no nosso dia a dia hoje por conta do feminismo muito forte que tem sido pregado. Desde nova, as nossas meninas já encontram essas filosofias ali nos meios onde elas estão inseridas, e como é importante nós discernirmos claramente aquilo que Deus espera de nós quanto mulheres. E eu fui pesquisar no dicionário o que se fala sobre coragem, e lá diz o seguinte: moral forte, firmeza de espírito. E são coisas semelhantes ao que a gente vê algumas mulheres da Bíblia que em momentos críticos elas se levantaram e foram mulheres usadas por Deus para cumprir uma missão, um propósito muito claro, com firmeza de espírito, com sabedoria, com uma moral forte, sem negociar os princípios e valores, mas ao mesmo tempo trazendo essa feminilidade que só a mulher tem, essa doçura, essa força, que a mulher tem. Então é muito importante que a gente tenha isso bem claro nos nossos dias, para que a gente saiba se posicionar de forma correta com o nosso cônjuge, ali no nosso relacionamento familiar, com os filhos, no trabalho. Tudo isso acaba sendo interferindo por essa forma como a gente se coloca diante da vida, diante do mundo. Quero falar aqui de Esther. Era apenas uma menina, cresceu, uma moça humilde, foi chamada para cumprir uma missão, um propósito muito forte como rainha, e no momento crítico, Esther se levantou. E o que me chama a atenção de Esther é que quando chegou esse momento, que o tio dela falou: será que não foi para este tempo que você foi colocada onde você está? Muitas vezes eu e você também somos colocadas diante desses questionamentos. E Esther, nesse momento, ela entende que ela precisa lutar, mas ela não faz sozinha, porque ela sabe que ela não vai vencer com as forças dos próprios braços. Então ela entra ali em 3 dias de jejum e oração, juntamente com as mulheres que estavam ali com ela. E como é importante ela reconhecer diante daquele momento crítico de onde viria a força e a sabedoria que ela precisava para agir naquele momento. Outra mulher muito importante que me traz também essa força, essa coragem é Débora. O rei se negou a ir sem ela para a batalha. Então ela era uma juíza, uma mulher sábia, forte, corajosa, e ela não teve medo de cumprir o chamado na hora que ela precisou, porque ela sabia quem era o Deus a quem ela servia. Ela tinha um relacionamento diário com ele, ela tinha um relacionamento profundo, íntimo. Muitas vezes a gente tem medo de enfrentar determinadas situações na nossa vida porque nós não estamos tendo esse relacionamento de intimidade com Deus, e a gente acaba se sentindo fracas nesses momentos de desafios que a gente precisa enfrentar na vida. Uma outra mulher também muito conhecida por nós e admirada por todos, Maria, mãe de Jesus, era ainda uma jovem, não estava casada, estava ali prometida, e aí o anjo chega e dá a ela aquela missão de ser a mãe do Salvador, e ela, sem pestanejar, confia na missão que Deus confiou para ela. Quando a gente se coloca no lugar de Maria, muitas vezes a gente se sente incapaz de cumprir algo assim, uma missão assim. Não é nem só questão de capacidade, mas a gente se acha tão indigna. E Maria, mesmo se sentindo talvez da mesma forma, ela teve a coragem de se colocar nas mãos do Senhor para ser usada conforme o propósito que Ele tinha para ela. Com humildade, com obediência, com submissão, com renúncias, porque ela seria mal falada na cidade. Quem que ia acreditar numa história dessas? E mesmo assim, Maria, com humildade, com um coração ensinável, se colocou nas mãos do Senhor, se permitindo ser usada para a missão que Deus tinha para ela. Uma outra mulher que me chama muita atenção a história dela, que eu gosto muito, é Raabe. Uma mulher extremamente improvável, e Deus confiou a ela uma grande missão. Inclusive ela entra na genealogia de Jesus, na lista dos heróis da fé, mas que ouviu falar de um Deus
Deus e ousou confiar nesse Deus, no poder desse Deus, colocando toda a vida dela e da sua família em risco, mas ela decidiu confiar naquele Deus e ela teve a sua vida transformada pela confiança e pela coragem, pela ousadia que ela teve de acreditar naquele Deus e decidir não mais continuar em cima do muro. Raabe, ela morava em cima do muro. É interessante isso, né? E muitas vezes eu e você estamos em cima do muro em relação a muitas coisas na vida. Você tem medo de se posicionar, de ser atacada pelas pessoas, então você não fala aquilo que você pensa, que você acredita, acaba indo ali com a opinião da maioria, que você tenha a coragem, a ousadia de sair de cima do muro e tomar as decisões na sua vida que você precisa tomar, crendo que o Senhor está no controle da sua vida e Ele sempre sabe aquilo que é melhor para você. Uma outra mulher que eu quero trazer aqui para nós é Rebeca. Rebeca foi escolhida para ser a esposa de Isaac e ela teve a coragem de sair da casa da sua família, da sua parentela, assim como o seu sogro, né, havia saído há alguns anos atrás sem saber para onde ia. Rebeca também teve essa coragem de deixar aquela zona de conforto na qual ela se encontrava para cumprir uma missão que ela nem conhecia, mas que ela sabia que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel estava no controle da vida dela. Quantas vezes você recebe uma oportunidade, um chamado, e você recua, você não se permite viver bênçãos que Deus tem para você porque você tem medo. Medo de dar um passo sem ver o que está além ali dos seus olhos. Então, muitas vezes, para viver bênçãos especiais e únicas que Deus tem na nossa vida, a gente precisa dar um passo sem ver o chão, mas confiando que Deus, que é teu Pai, que foi capaz de dar a própria vida por você, Ele está cuidando de tudo e você não precisa ter medo. Como ser esse tipo de mulher, Sara? Que é lindo o que você está falando, mas como que eu vou viver isso na prática? E aí, como eu trouxe isso para vocês no início, muitas dessas mulheres, elas não teriam feito o que elas fizeram se elas não tivessem um relacionamento de intimidade com o Senhor. E é isso que eu quero te trazer a refletir hoje. Como as pessoas têm te visto? Será que ela tem visto você uma mulher cheia do Espírito Santo? Uma mulher que onde coloca o pé, as pessoas sentem que ali tem uma mulher que carrega algo diferente? Claro que muitas vezes na vida a gente vai passar por altos e baixos, mas quando Jesus está no controle da nossa vida, quando Ele é o centro, quando Ele é a base, a gente se sente amparada, se sente segura e sabendo que a gente sempre pode recomeçar, porque Ele sempre está no controle de todas as coisas. Tem um versículo que eu gosto muito, Josué 1:9. Ser forte e corajoso. Não temas nem desanimes, porque eu, Senhor, o seu Deus, estarei com você por onde você for. Muitas vezes, quando eu enfrento situações desafiadoras na minha vida, eu sempre me recordo desse verso e repito ele para mim mesma quantas vezes for necessário para que eu tenha a coragem suficiente que eu preciso ter para tomar a decisão que eu preciso tomar. Então, quando você se sentir medo, desencorajada a tomar novas decisões que vão mudar completamente o rumo da sua vida, quando você precisar sair da zona de conforto que você está e você achar que você não é capaz, lembre-se que Jesus também fala isso hoje para você. Ana, Maria, Suzana, Fernanda, seja forte e corajosa, não temas e não desanimes, porque eu, Senhor, estarei com você por onde você for. E tem algo interessante nesse verso que ele diz assim: eu, Senhor, o teu Deus. Quem tem sido Deus da tua vida? Muitas vezes você tem colocado a sua confiança em relacionamentos, nos seus filhos, no seu cônjuge, no seu trabalho, no seu dinheiro, e você tem esquecido que realmente quem deve estar no controle, no centro, na base da sua vida precisa ser Deus. E a partir do momento que Ele de fato se torna o Deus da tua vida, você encontra a paz, você encontra o descanso, você encontra a segurança que só Jesus pode te dar. Não tente encontrar isso em outras fontes, porque você vai continuar se sentindo vazia. Mas a partir do momento que você preenche esse espaço com a presença de Cristo na sua vida, tudo se transforma. Porque quando Jesus chega, quando Jesus entra na nossa vida, na nossa casa, no nosso casamento, tudo se transforma. Nada mais continua da mesma forma depois que a gente tem esse encontro real. Siga firme. Não importa as lutas, as dificuldades, os sofrimentos, as provações que você esteja enfrentando. Siga firme, porque a sua recompensa ela vai vir do Senhor. Que Deus te abençoe.